Bem, boa noite a todos. Agradecendo o convite do Centro Espírita Amor à Verdade para estarmos aqui mais uma vez juntos, não fisicamente, mas pelo menos pelos meios virtuais a gente está se encontrando, né? E isso é muito bom, porque de alguma forma a gente está estreitando aí os nossos laços e ficando cada vez mais juntos. E hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante, continuando o item, a passagem do Evangelho que fala sobre o advento do Espírito de Verdade. Mas hoje a gente vai dar um outro foco, uma visão diferente, que está no último item desse trecho. E para a gente começar, eu vou ler uma página e fazer a nossa oração. O título da nossa mensagem é Intenção Boa, que está no livro Vigiai e Orai. Ela diz o seguinte: mesmo quando faça o certo, se a tua intenção não for boa, estarás errado. O móvel de tuas ações é que fornece notícias do seu interior. A tua intenção oculta, aquela que não transparece em tuas atitudes, é a tua identidade verdadeira. Pergunta a ti mesmo o que queres com esta ou aquela providência que estejas tomando em relação às pessoas. Quem cede para auferir algum tipo de vantagem não age despojado de interesse. O bem em nossas vidas deve ser uma consequência natural de nossos gestos de solidariedade. Existem aqueles que doam pensando em reaver depois. Na decisão infeliz, se a intenção tiver sido boa, a repercussão do equívoco será praticamente nula. Então, depois dessa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade que temos de estudarmos um pouco mais a nossa querida doutrina, mesmo que à distância, mas em conexão de pensamentos e de vibrações. Que o nosso estudo de hoje possa ser bastante proveitoso, bastante reflexivo e que nós nos sintamos melhores do que quando nos conectamos. Esteja conosco de sempre, que os nossos amigos espirituais nos auxiliem da melhor forma possível. Que assim seja. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do Advento do Espírito de Verdade. O item que a gente vai estudar é o item 8 do capítulo 6, que continua com mensagens do Espírito de Verdade. Esse tema que a gente está estudando, ele é bastante interessante, que está falando sobre o Espírito de Verdade, e existem, assim, algumas correntes que colocam que o Espírito de Verdade, na verdade, é Jesus, que passa essas informações para a gente através das comunicações do Evangelho. E existe uma outra corrente que coloca que, na verdade, o Espírito de Verdade não é um espírito, mas sim uma falange que ajudou em todo o processo da codificação. Mas, assim, independente de quem seja o Espírito de Verdade, o que importa para a gente é a mensagem moral que ele nos traz. Sendo Jesus, sendo um outro Espírito enviado por Jesus, seja ele um conjunto de espíritos que auxiliaram o Kardec nessa época, enfim, a identidade do espírito em si não importa para a gente até vê isso em outros
materiais espíritas, mas o que importa aí é o contexto moral que esse espírito, que esse ser está passando para a gente. Mas é interessante isso, porque existem correntes que dizem Jesus, não é Jesus, é um grupo, na verdade. Enfim, vamos focar no contexto moral que ele traz para a gente. E, assim, o Espírito de Verdade, ele trouxe para a gente aquela clássica expressão: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este é o segundo, dizendo sobre a importância do conhecimento, do saber, em comunhão com a questão moral, com o nosso melhoramento moral, que sem o saber da doutrina espírita, sem o saber dos contextos morais, a gente não consegue avançar moralmente. A inteligência, ela é muito importante, a intelectualidade é muito importante, estudar é muito importante, mas o contexto moral, ele é tão importante quanto. E aí o amai-vos e instruí-vos, ele está querendo dizer isso, que a gente conheça, que a gente saiba das coisas, que a gente esteja antenado em tudo que se passa, e que a gente se instrua cada vez mais, cada oportunidade que a gente tiver de conhecer, porém sem deixar de lado todo o nosso contexto moral. Então isso é muito importante, que a gente consiga ter um equilíbrio entre essas duas situações, né? Muitas pessoas até fazem uma alegoria entre a asa do conhecimento e a asa da razão. Então, o conhecimento e a razão, elas têm que andar juntos. A gente não faz muita coisa se a gente tem boas intenções, mas não conhece a causa. E muito menos se a gente é inteligente demais, mas o caráter está lá embaixo. Então, que a gente consiga esse equilíbrio. Então, é uma das coisas que o Espírito de Verdade trouxe para a gente. Uma outra coisa que ele coloca para nós é que ele está aqui para consolar os sofredores, para que a gente continue nos esforçando, para que a gente tenha em mente que a gente não está sozinho na caminhada, que aqueles que se encontram em dificuldade e tiram um tempo para ajudar o próximo, mesmo com uma pá de obstáculos na frente, de alguma forma está conseguindo alcançar os seus objetivos morais. Isso é importante. O consolo aos sofredores, através da nossa fé, através da nossa resignação, é muito importante, porque a gente consegue, de alguma forma, se conectar com a espiritualidade superior. E é isso que ele coloca para a gente, que quanto mais a gente se desprende um pouquinho dos nossos problemas para ver os problemas dos nossos amigos mais próximos, de alguma forma a gente está aí ganhando os nossos pontinhos. Isso é muito importante. Ele coloca que a gente está no caminho certo quando a gente coloca isso. E que a espiritualidade não desampara. Muito pelo contrário. Às vezes a gente é que não está conseguindo enxergar esse auxílio, e uma vez que a gente começa a pensar de uma forma mais espiritual, a gente consegue entender algumas coisas. Uma outra coisa muito legal que ele coloca é que ele eu sou o médico das almas, como ele coloca, que traz o remédio necessário através da oração e do sentimento de resignação daqueles mais necessitados dessa cura. Então é muito legal quando ele coloca que é o médico das almas, né? Que com toda
essas atribulações que a gente tem na nossa vida, com todas as situações que a gente passa aí de dificuldades, e a gente vê outras pessoas com dificuldades assim, muito maiores. E quando a gente coloca a nossa fé, a nossa coragem para fazer a diferença, para mudar essas situações, de alguma forma ele vem com o antídoto. Se a coisa está meio doída, se a coisa não está acontecendo de acordo com aquilo que a gente está pensando, e se a gente passa por alguma coisa assim muito difícil, mas a gente não perde a nossa fé, e isso estimula a nossa coragem para andar à frente, e a gente consegue aí ver o remedinho. Porque quando ele fala de médico das almas, ele está falando das dores morais, né? Dos sofrimentos morais. E o tanto de obstáculo que essas dores morais nos impõem, fazendo com que a gente não caminhe da forma que nós acharíamos que íamos caminhar. Enfim, então ele coloca que traz o remédio necessário para aqueles que precisam de um pouco de conforto, um pouco de alívio dessas dores. E é isso, exercitando a nossa fé, a nossa coragem, a consolação chega através dele, né, para nós. Então, ele coloca, né, o Espírito de verdade, ele se coloca como um médico das almas, e é muito interessante o que ele fala. E aí é por isso que tem essas correntes, né, de será que é Jesus? Né, porque o Jesus, quando estava encarnado na Terra, ele falava muito disso, né? Ele fazia as curas, não só as curas físicas, né? A cura do cego, a cura dos leprosos, levantou, ressuscitou o morto e assim vai. Mas muitas pessoas que ouviram os ensinamentos dele, que conseguiram internalizar os ensinamentos dele, se curaram de uma forma espiritual também, né? E aí, toda vez que alguém melhorava, ele falava, não fui eu que te curei, né? Foi a tua fé que te curou. Então, a fé e essa coragem que eles tiveram para procurar Jesus nessas situações assim desconfortáveis, né, é que curaram essas pessoas. Então, essas associações de consolar os sofredores, de médico das almas, que o próprio Espírito da Verdade coloca no Evangelho, então remonta que provavelmente esse Espírito de Verdade seja Jesus. Mas, repetindo o que eu falei no início, a gente não pode simplesmente se agarrar nessa informação e ter uma confirmação, por mais que tenhamos evidências, porque podem ser outros espíritos superiores, podem ser outros espíritos amigos que estão aí nos auxiliando e auxiliando o Kardec na época lá da codificação. E aí a gente entra no item que a gente vai estudar hoje, que é o item 8. E o item 8, ele coloca, que é mais uma mensagem do Espírito de Verdade, ele fala sobre duas coisinhas que nós precisamos ter para que tenhamos ainda mais sabedoria nas nossas ações. Ele dá ênfase para duas palavras, que é a abnegação e o devotamento. Então, ele coloca nesse item 8 que duas ações primordiais para a gente, para a nossa vida, são a abnegação e o devotamento. Então, a gente vai conceituar e dar uma analisada nessas duas palavrinhas, nós vamos girar o nosso estudo em torno delas para a gente entender o que ele quis dizer sobre devotamento e abnegação
Então, nós vamos ver isso aqui agora. Então, é o seguinte, a primeira palavra que a gente vai analisar é devotamento. Devotamento é sinônimo de dedicação, entrega e empenho. Então, devotamento, dedicação, entrega e empenho. São sinônimos. A abnegação é sinônimo de desprendimento e renúncia. Então, quando ele fala abnegar e devotar, está falando de nos entregarmos, de nos empenharmos, sem estar preso a alguma coisa, sem ter uma moeda de troca. Essa é a grande sacada das palavras. Então, é a gente se entregar, é a gente se empenhar, sem esperar que a gente tenha um retorno dessa entrega, desse empenho. Então, devotamento e abnegação, no contexto que estamos observando, seria isso: dedicação, empenho, a entrega que a gente tem às coisas do Espírito, sem interesse pessoal, pensando no próximo, deixando um pouquinho de lado as nossas dificuldades e mirando no bem. Então, quando a gente se empenha em nos melhorarmos, em ajudar o próximo, em fazer alguma coisa boa para alguém, sem esperar um retorno, até mesmo material, a gente está indo pelo caminho certo. Então, quando ele fala de devotamento e abnegação, é isso que ele está querendo dizer. A gente pode enxergar a questão do devotamento também como a confiança que a gente tem em Deus, na espiritualidade superior, na nossa doutrina, na doutrina espírita, como um meio da gente sustentar a nossa fé e passarmos pelos obstáculos da nossa vida. Então, quando a gente começa a ter confiança na espiritualidade, a crença em Deus, na providência divina, fica assim, bem em dia com a gente aqui, né? A gente consegue, de alguma forma, entender a nossa fé, a entender o contexto de resignação. A gente se torna mais resiliente, ou seja, quando a gente, por alguma situação, a gente cai e a gente se machuca de uma forma assim, muito intensa, a capacidade que a gente tem de se reerguer e recomeçar, né? Isso é resiliência. Então, quando a gente se agarra na nossa doutrina, em Deus, confia na espiritualidade, a gente consegue aí adquirir mais fé, nos tornarmos pessoas mais resignadas, mais resilientes, e com isso a gente vai vivendo e vai levando, e até mesmo entendendo algumas das dificuldades que a gente passa. Então, devotamento também é isso. É porque, às vezes, a gente confunde a questão do devotamento com fanatismo, né? Quando a gente fala assim, eu sou devoto de alguma coisa. Equivocadamente, a gente leva o sinônimo de devoto a um cara fanático. A gente já pensa logo assim na questão do catolicismo, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. E aí algumas pessoas interpretam devotamento como fanatismo. Mas, na verdade, devotamento é a nossa crença, é a confiança que a gente tem lá na nossa crença.
Então, se a gente é espírita, estamos aqui nesta encarnação como espíritas, de alguma forma nós somos devotos, a gente confia na nossa doutrina, é ela que de alguma forma nos completa, é ela que de alguma forma nos sustenta, é ela que de alguma forma nos dá uma certa base moral. Então, isso é também uma questão de devotamento. Então, a gente consegue enxergar a questão do devotamento dessas duas formas. A gente se entregar ao bem, se empenhar no bem e ter confiança naquilo que a gente está estudando. Então, isso é muito interessante. E o devotamento, esse devotamento que a gente está falando, nos leva, consequentemente, ao desprendimento da vida material, que é o que a doutrina espírita coloca para a gente. Que a verdadeira vida não é essa, né? Que a verdadeira vida é a vida espiritual. E que a gente está aqui no momento material para a gente correr atrás aí do nosso prejuízo e evoluir. Então, quanto mais a gente se desprende da vida material, ou seja, quanto mais abnegados nós formos, visando assim só o que é necessário para a gente, né? Porque como nós estamos encarnados num mundo físico e bastante material ainda, a gente precisa das coisas para viver, né? Mas quando a gente pensa assim, só no que é efetivamente necessário para a gente, ou até mesmo se nós tivermos condições de ter uma coisa melhor, mas a gente dá ênfase para a nossa vida espiritual, beleza. É porque quando a gente fala assim, quanto mais a gente se desprende da vida material visando o que é somente necessário. Então, aquela pessoa que possui uma vida confortável, ela está vivendo de supérfluos, está vivendo fora daquele contexto? Nem sempre, né? Se o cara tem condições de ter aquilo tudo e de manter uma vida confortável financeiramente, materialmente, tudo bem. Mas aí, até que ponto esse camarada está dando voz para isso? Até que ponto a gente dá valor para as coisas materiais? É claro que a gente quer ter as coisas do bom e do melhor. Isso daí é uma coisa nossa, claro, e não é nenhum pecado a gente correr atrás disso. Mas a gente precisa entender que essas coisas materiais, elas se vão. E as coisas que a gente nutre com relação a sentimentos, a ações, a benfeitorias ou malfeitorias, isso daí é que a gente leva com a gente para o plano espiritual. Então, se a pessoa ela tem essa noção, ótimo. Se ela, mesmo tendo tudo de maravilhoso, tendo muitas posses, legal, tudo bem, ótimo para ela. Mas se ela coloca isso no primeiro plano, deixando as coisas espirituais no segundo plano, aí a gente já tem aí um certo problema de interpretação. Então, assim, e principalmente essa questão de interpretação, principalmente para nós que já entendemos disso, né? Porque tem gente que não sabe, não crê, e cabe a gente respeitar isso. Então, quanto mais a gente se desprende da vida material, visando aquilo que nos é necessário, e a gente se empenha na nossa transformação moral, a gente consegue entender certas coisas que a gente passa e, com isso, o nosso sofrimento, os nossos obstáculos, a gente consegue passar por eles de uma forma mais racional, mais branda,
e com isso a gente tem a sensação de que os nossos sofrimentos, eles de alguma forma diminuem. Quando a gente começa a entender que para toda causa existe uma consequência, que para toda ação existe uma reação, e que hoje, muito provavelmente, a gente está colhendo consequências de uma causa, muito provavelmente, e isso faz com que a gente, de alguma forma, se sinta um pouco mais aliviado, um pouco mais calmo com relação a isso. E isso é muito importante. Quando a gente começa a entender que o sofrimento para a gente hoje ainda é uma coisa muito necessária, porque a gente ainda precisa disso para evoluir na condição espiritual que a gente se encontra, e isso faz com que a gente tenha um pouquinho aí de alento. E assim, é de alento, de alívio, não de acomodação. De, já que é isso mesmo, vamos ficar por isso mesmo e acabou. Não é isso. A gente sente aquele acalmar do nosso coração, mas aí a gente continua, de alguma forma, né, a correr atrás do nosso prejuízo. E assim, outra coisa que faz a gente refletir sobre essa questão de acalmar o nosso coração diante das dificuldades é que, assim, muita gente se encontra em situação assim, muito mais difícil que a nossa, muito mais complicada que a nossa. Mesmo que não seja assim o mais correto pesar situações, porque cada um sabe aí exatamente onde o calo aperta, e às vezes o meu problema é um problema para mim muito grande, mas para uma outra pessoa esse problema é muito pequeno, porque há uma relatividade entre essas dificuldades, né? A gente para analisar da seguinte forma: se hoje eu já enxergo esse meu problema como um problema menor, é porque eu já consegui entender o contexto da coisa, eu já consegui entender qual é a situação. Enquanto que a pessoa ainda não teve esse devido esclarecimento, ou não tem essa maturidade ainda para entender, acha que é um problemão. Então, assim, hoje a gente vê que pessoas passam por muito mais dificuldades que a gente por causa dessa relatividade dos problemas. Porque ainda não parou para analisar que existem essas consequências de causas, que existe a ação e a reação, e que a gente pode, de alguma forma, trabalhar para que as pessoas que se encontram numa situação mais difícil que a nossa por causa disso, que encontrem esse conforto, que encontrem esse acalmar de coração. Nós podemos ser pessoas que, de alguma forma, mostrem isso para aqueles que estão ainda mais necessitados do que a gente. E assim, quando a gente se empenha em ajudar essas pessoas e a gente está predisposto a ajudar essas pessoas, a gente vai conseguindo enxergar cada problema dentro das suas respectivas visões. Isso é muito legal, né? E porque assim, cada um tem uma forma individual de lidar com os obstáculos. E cabe a nós que, porventura, já tenhamos passado por uma situação próxima e que a gente conseguiu, com resignação, com resiliência, com coragem, com fé, passar por isso, dar
um pequeno subsídio para essas pessoas. Isso é devotamento. Quando a gente se empenha em ajudar essas pessoas assim que estão completamente desnorteadas, sem saber o que fazer diante dos seus problemas, isso é devotamento. Quando a gente se empenha em ajudar essa galera, a gente está sendo devotado. Então, uma galera assim necessita desse empenho da gente. Tem uma galera que precisa disso. E quando a gente faz isso de coração aberto, sabe? Quando a gente faz isso sem esperar que essa pessoa nos retribua de alguma forma, faz isso mesmo assim, cara, de coração. A gente está, de alguma forma, entendendo qual é o contexto moral da coisa e entendendo um pouco mais qual é mesmo a essência do melhoramento moral. Isso é muito importante. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer mais um pouquinho por aqueles irmãos que a gente percebe que estão mais necessitados que a gente não deixa de colocar em prática. Lembrando, mais uma vez, que não assim, não é legal a gente medir problemas, né? A gente tem que se lembrar que às vezes aquela pessoa mais necessitada, o mais necessitado, esteja passando pelo mesmo problema que a gente, mas não sabe lidar com isso. E vice-versa, porque a gente também não está livre de, em algum momento, sermos esses mais necessitados e alguém se empenhar em ajudar a gente. Então, se a gente tem a oportunidade de ajudar, de nos empenharmos sem esperarmos nada em troca, ótimo, muito bom para a gente. E, assim, a gente tem que exercitar na nossa vida, de alguma forma, a abnegação e o devotamento. Mas a gente precisa exercitar isso, a gente precisa tomar como um lema de vida, sabe? A gente se desprender dos dessas nossas correntes materiais e sermos pessoas empenhadas em ajudar e praticar o bem. E assim, a gente exercita da maneira que a gente pode, sem cobranças, sem pressão, deixar acontecer de forma espontânea, porque quando a gente exercita isso de uma forma assim, por pressão, não vai adiantar muito. Que foi o que a gente leu aí no livrinho do Vigiai e Orai, no início da nossa gravação, que ele fala que se a gente está fazendo o bem, esperando alguma coisa em troca, muito provavelmente não vai dar muito certo. Se a gente se empenhar e depois cobrar empenho do outro para te ajudar, também não vai dar muito certo. Então, deixe que as coisas aconteçam de forma espontânea. Porque é muito fácil em algumas situações nós sermos devotados e abnegados, mas tem situações que ainda não é fácil para a gente. Até mesmo com relação a pessoas, com fulano eu consigo, eu ajudo fulano tranquilamente. Que fulano precisar de mim, tá de boa. Mas aí já ciclano já não sei se eu vou ajudar, não.
acho que não está merecendo, porque ainda a gente tem essa coisa, né? O que a galera chama de ranço, né? Às vezes a gente tem com alguém e ainda não conseguimos ajudar. Do bem, ok, não vamos nos chicotear por causa disso. Em um determinado momento da nossa existência, ou até mesmo de outras existências futuras, a gente já vai conseguir ajudar ciclano sem essa moeda de troca, sem esse sentimento. E tipo, tudo bem, não sou muito chegado a ele não, mas eu vou ajudar assim mesmo. E assim, muito bom quem já consegue fazer isso. Isso é ótimo quando se tem alguém que já consegue fazer isso por nós, e assim, por nós não, perdão, já consegue fazer isso pelo próximo, maravilha, muito bom, né? Indistintamente, não quero saber quem é, mas vou ajudar. Ótimo, muito bom, continue assim. E é nisso que a gente precisa trabalhar. Então, nos empenharmos e nos desprendermos, sem se cobrar, sem se pressionar, deixar acontecer de forma espontânea, que em algum momento das nossas existências a gente vai conseguir. E com isso, a gente ameniza o sofrimento do nosso próximo, a gente ameniza as dores dos nossos semelhantes, e a gente consegue enxergar os nossos obstáculos por um outro ponto de vista. Então, a gente consegue perceber, uma vez que a gente consegue entender o que é o bem e pensar na transformação moral, a gente já começa a enxergar os nossos problemas de uma forma diferente e, consequentemente, a gente sofre menos. Consequentemente, a gente respira um pouco mais aliviado, por mais que seja uma coisa assim estrondosa, mas a gente consegue manter aí um certo equilíbrio. Não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, mas também não é uma coisa impossível. Então, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, vamos guardar essas duas palavras, devotamento e abnegação. Então, é a gente se empenhar no bem, é a gente fazer o bem, é a gente ter confiança em Papai do Céu, Jesus, na nossa doutrina, e soltarmos as nossas amarras das coisas materiais aos pouquinhos. Né? Não pode ser assim uma coisa de uma hora para outra. Então, que a gente se desprenda devagar e que a gente se esforce por melhorar cada vez mais. Então, devotamento e abnegação. Então, vamos aí, é um desafio aí para muitos de nós aqui que estamos na correria de evoluir. Então, que a gente tente fazer isso o máximo que a gente puder. Mais uma vez, agradecendo ao Centro Espírita Amor à Verdade pelo convite. Muito obrigado. E aí, com a esperança de dias melhores e que a gente se encontre presencialmente. A gente espera que o mais rápido que possa ser, mas se não for, que a gente aqui espere mais um pouquinho, tome os nossos cuidados e vamos que vamos seguir em frente, tá bom? Um beijo para todo mundo e boa noite. E para a gente fechar, vamos fazer a prece de encerramento. Deus nosso Pai, de amor e bondade, Jesus nosso mestre querido, irmão, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos e que nós possamos ter
mais fé, mais coragem, mais resignação, que a gente possa, de alguma forma, nos desprendermos das coisas materiais e sintonizarmos um pouco mais com a espiritualidade, para que possamos vencer os nossos obstáculos, para que nós possamos desamarrar os nossos nós cegos e que possamos seguir em frente na nossa caminhada evolutiva. Que o Senhor esteja conosco hoje sempre, nos auxiliando, que nós possamos ter ouvidos para ouvir os nossos amigos espirituais com as melhores intuições possíveis e que nós possamos seguir aí a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos afazeres, enfim, tudo aquilo que a gente está fazendo. Ajude aqueles que estão mais necessitados, nesse período muito difícil que a gente está passando, que aqueles que estão efetivamente precisando do teu auxílio, seja ele de saúde, seja ele de um afago, um carinho, que seja material, que o Senhor abençoe a todas essas pessoas e que com o nosso auxílio, com o auxílio de quem puder fazer alguma coisa por essas pessoas, elas se sintam um pouco mais confortáveis. Enfim, Senhor, esteja conosco hoje sempre, abençoe a todos nós. Muito obrigado por tudo, que assim seja. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Tchau.